maligno, assenhoreando-se de dois ou de mais que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E o possesso de espírito maligno soltou sobre eles, julgando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudo e feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Agora preste atenção no verso 18 em diante. Ó. Muitos dos que tinham crido no nome de Jesus, vinham confessando e publicando, ou seja, falando o que eles tinham feito. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram-se seus livros e os queimaram publicamente, calculado o valor total. Este chegou a 50.000 dracmas. Só um minutinho. Esse verso 19, algumas bíblias, a dele fala ocultismo, umas falam artes mágicas, outros falam magia, uns falam feitiçaria. Então aqui é tudo envolvido com o lado de ocultismo e feitiçaria, tá? Então eles vinham, traziam os seus livros, queimaram na presença de todos e, feito a conta do seu preço, do que valia, equivalia a 50.000 peças, no céu fala dracma. Uns falam prata, outros falam denário. Então isso significaria o seguinte: era muito dinheiro para uma pessoa comum. Equivalia, por exemplo, vamos dizer que hoje, vamos dizer que uma pessoa ganhasse 100 dinheiros por dia de trabalho. Então, equivaleria a 50.000 dias de trabalho. Era muito dinheiro, era o equivalente a que uma pessoa trabalhasse, por exemplo, dependendo do que a pessoa faz. Você vai lembrar da parábola lá que Jesus fala assim: e saiu o servo a contratar ceifeiros para a seara, e contratou com eles um denário. Então era o valor de um dia de trabalho. Então aqui era o valor de 50.000 dias de trabalho. Era muito dinheiro. No mundo antigo, preste atenção nisso. A feitiçaria, até hoje, até onde eu saiba, mas principalmente no mundo antigo, você tinha os encantamentos, você tinha as palavras, você tinha os rituais, você tem coisas que você tem que seguir os passos corretamente. Então, por exemplo, você tem uma fórmula, vamos supor, de 1 a 10. Primeiro você lava, segundo você veste a roupa, terceiro, você põe algo na cabeça. Quarto, você prepara o animal. Quinto, você faz disso. Só estou dando exemplo, não quer dizer que isso acontecia. Você tinha step por step, passo a passo, você tinha que fazer o ritual, o encantamento, aquela fórmula. Por exemplo, se eu ia dizer um agouro, se eu ia lançar uma maldição na vida de alguém, tinha uma fórmula a ser seguida. Então, aquelas palavras tinham que ser ditas exatamente naquela ordem. Por quê? Caso você não fizesse da maneira que te era requerido, naquela passo a passo, não dava certo. Não tinha validade. Então, quando você vê que lá em Éfeso, por exemplo, as pessoas estão queimando esses livros, não sei se você já viu um livro assim, muitos desses livros são os manuais, são os rituais, são as fórmulas. Então você teria, entre parênteses, um livro de receita.
só que de feitiçaria. Igual você faria uma comida, primeiro o sal, depois você põe o óleo, você põe a água, deixa tantos minutos. É um livro de receita, só que de feitiço, só que de ocultismo. Como você invocar prosperidade na sua vida. Como você trazer a existência, a cura no indivíduo. Da mesma maneira para a maldição. Como você fazer algo que vai ter um efeito, pode ser positivo ou negativo naquilo que você deseja. Então você tinha livros manuais de feitiçaria. Pode continuar o verso 20? Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Assim a palavra do Senhor crescia. Bom, muito bem. Agora nós vamos lá para 1 Samuel, no capítulo 15. 1 Samuel, no capítulo 15. Então nós vimos aqui no Novo Testamento, eu deixei claro através dessa passagem que toda feitiçaria tem que ser queimada. Quando uma pessoa coloca verdadeiramente a fé em Jesus, ela faz uma decisão de renunciar ao lado oculto, ao lado das trevas. Ela declara pela sua fé em Jesus, por isso que o batismo, gente, não é tomar banho na água. O verdadeiro batismo, quando a pessoa põe a fé em Jesus, é como dizer assim: eu estou declarando publicamente ao mundo normal das pessoas e ao mundo espiritual que eu fiz a minha decisão pública para servir a Jesus. Eu estou morrendo com Cristo, ou seja, eu tenho que renunciar a tudo que até então eu estava fazendo, seja as obras da carne, ou seja, obras de feitiçaria e ocultismo. Ninguém, irmãos, ninguém pode estar em Cristo e estar com feitiçaria. Você tem que rejeitar. Quem que rejeita? As pessoas, você. Quem que decide, presta atenção, queimar aquilo que é precioso? Porque era muito dinheiro. Tudo que você valoriza tem significado para você. Se não tiver significado, você bota fora. Por exemplo, se eu comprar esse óculos, uma hora que eu olhar para ele e falar assim, não, já não me serve mais, eu jogo fora. Você vai pegar um novo. Mas se isso aqui é um tipo de uma relíquia, se isso me traz uma lembrança, se isso me faz estar preso, ligado emocionalmente ao meu passado, a alguma pessoa, a uma memória, então você vai ver o óculos quebrado, mas você não vê a pessoa jogar fora. Por quê? Você falaria para mim, Ney, mas o óculos está sem lente. Não, mas deixa a armação aí porque tem significado para mim. Todas as vezes na fé cristã em que você trocar, substituir Jesus por alguma coisa, principalmente do passado, é porque aquela coisa tem significado para você também espiritual. Então ela está prendendo a pessoa. Então ela vai na igreja, canta as músicas, aprende hino, comemora festas cristãs, faz a vida religiosa, mas a alma continua atado a alguma coisa que não foi liberta. Libertação é você abrir mão. Você decide por Jesus. Jesus fala que é como um homem
que descobriu uma pedra preciosa, aí ele foi lá, vende tudo que tem, vai naquele lugar onde a pedra preciosa está, compra aquele lugar para ter aquela pedra preciosa. Ele abre mão de tudo que tem. Às vezes você ainda não notou isso, mas a sua fé não floresce porque você ainda não consegue abrir mão de coisas na sua vida. Mas nessa manhã nós vamos falar porque nós lemos um texto que fala especificamente sobre gente tentando expulsar demônio e gente com livro de feitiçaria. E eles vêm e falam, ó, eu praticava mesmo, estou aqui, ó, tá os meus livros aqui, a minha biblioteca de feiticeiro está aqui. E aí eles falam assim, não, a partir de hoje eu creio nesse Jesus que Paulo prega. Irmão, presta atenção nisso. É Jesus. Amém. Mais nada. Imagina esse controle remoto que está na minha mão. E que nessa tampinha dele tem um espaçozinho para pilha. Esse espaço eu posso colocar aqui água, cola, posso colocar geleia, posso fazer um pudim delicioso. Colocar aqui não vai funcionar. Eu preciso de uma pilha do tamanho que requer aqui. Eu não posso comprar uma pilha, por exemplo, que se usa para carro, uma bateria de carro. Não vai funcionar. Vai ter que fazer algum tipo de gambiarra. Não, tem um espaçozinho para pilha. Tem um espaçozinho no teu coração para Jesus. Você pode botar o que você quiser aí, mas o espaço só vai ser preenchido quando Jesus estiver aí. Aí vai funcionar. 1 Samuel, capítulo 15. Vamos ler essa historiazinha aqui para entender a mensagem de hoje. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde o camelo até os jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas e da segunda sorte, e aos cordeiros, e aquilo que era de segunda sorte, ou os mais inferiores,
Eles não destruíram tudo que era vil e desprezível. Eles só salvaram aquilo que aos olhos deles eram bons. Quando Israel saiu do Egito, quando Deus enviou Moisés a tirar Israel do Egito, que eles passam pela terra, lá no livro de Êxodo, tem uma história em que os amalequitas vão lutar contra o povo de Israel. Deus diz que os amalequitas veem que aquele povo estava fraco. Aquele povo seria, por exemplo, na história antiga, para os homens de guerra, uma presa fácil. Seria fácil entrar, matar aquele povo, roubar os despojos, pegar as mulheres, levar as crianças cativas, porque era um povo que estava saindo da escravidão. Era um povo que não tinha mentalidade de guerra. Era um povo que não estava organizado. E era um povo que estava caminhando no deserto. E Deus vê aquilo. Moisés fala para Josué, Josué, pega uns homens aí vai lutar, porque eu vou para o monte orar. Enquanto você estiver lutando, eu vou estar com as mãos estendidas para Deus. E diz o texto que quando Moisés levantava as mãos, Josué e o povo de Israel prevaleciam na guerra. Mas as mãos dele se cansavam e abaixavam. No que abaixava, o povo começava a perder. O inimigo começava a ganhar. Aqui está o poder da tua intercessão. Oração não é o que você consegue com o teu braço. Oração é o que você consegue com o seu joelho. Você viu nessa canção que foi cantada, no vídeo que passou, quando aquele homem leproso chega até Jesus. E ele vai pedir a Jesus por uma cura. Primeiro ele faz uma coisa. O que foi que ele fez? Ele dobrou o joelho. Ele se prostrou num ato de adoração, de reverência, e disse, Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. A primeira coisa que, quando Moisés viu que o problema estava feito e era grande, falou, eu vou para aquele que luta as nossas causas. Eu vou para aquele que luta as nossas pelejas. Isso aqui não é guerra para homem, isso aqui é para intervenção de Deus. Aprenda a subir no teu monte da oração, levantar tuas mãos para Deus e dizer, enquanto eu estou na presença de Deus, Deus está dando vitória. Aquilo que nem o meu exército está conseguindo, Deus está providenciando. Então eu vou para a presença de Deus, para Ele intervir na minha vida. Mas como que eu vou? Em reverência. Eu vou adorando. Amém. Eu vou me prostrando. Aleluia. Eu vou dizendo, Senhor, Tu és a nossa justiça. Sim. Mas aí o que acontece? Josué vence a guerra, aquela batalha tal. Aí Deus, opa, peraí. Vocês mexeram aonde não devia, tocaram no que não devia, foram mexer com quem você não devia mexer. Ok, Deus fala para Moisés, escreve aí. Porque eles tentaram destruir o meu povo. Vieram com uma intenção de destruir esse povo que estava fraco. Despreparado, não tinha como resisti-los. Irmão, na história do povo judeu, não existe no mundo, na história humana, esse povo, porque ele ainda vive até hoje. Não existe a razão humana. Esse povo, por exemplo, você vai no Peru, no México, procura as civilizações antigas. Os astecas, aquele povo, sumiu. O povo de judeu já era para ter desaparecido da terra. Deus deu aliança com esse povo. Aleluia, glória a
E Deus fala que enquanto tiver sol, enquanto tiver lua, a aliança dele com a descendência de Abraão, Isaac e Jacó é para sempre. Aí o que Deus fala? Peraí, quiseram destruir? Moisés escreve aí, eu vou destruir os amalequitas. Vou apagar o nome deles na terra. O que eles vieram semear, olha o problema da semeadura. Eles vieram com a intenção do mal. Agora o mal vai bater na casa deles. O que eles intentaram fazer vai vir sobre eles mesmos. A história passa. Quando Deus fala isso, fica registrado na história do povo de Israel. Até chegar esse momento que você acabou de ler na Bíblia. 1 Samuel capítulo 15. Samuel diz, olha, Deus se lembrou do que aconteceu lá atrás na história do povo de Israel. E chegou o tempo dele cumprir a palavra dele. Então, Saul, foi para isso que Deus te levantou. Preste atenção nessa manhã, gente. Deus falando para Saul, Deus te fez rei sobre Israel. Deus te colocou nessa posição para cumprir a palavra dele, que ele falou ao seu servo Moisés lá atrás. Pega os homens que Deus hoje está cumprindo o que disse a Moisés. Já havia passado Moisés, já havia passado Josué, todos os líderes, todo o período de juízes. Samuel é o último juiz. Saul começa sendo o primeiro rei de Israel. Então o ano já tinha corrido e Deus fala, hoje chegou a hora da vingança. E Saul sai para fazer. Porém, faz do seu jeito. Faz da sua maneira e diz, eu obedeci a Deus. Então agora eu quero que você vá ler agora a segunda parte dessa passagem. Eu só estou te explicando para você entender o que nós estamos falando. O que Saul está aqui? Saul está para ser um cumprimento das promessas de Deus na vida de Moisés. Homem de Deus. É como dizer assim, aquele homem que serviu a Deus, foi fiel a Deus em toda a casa de Deus, fez os milagres que fez, não pôde fazer o que agora Saul vai fazer. Saul é herdeiro daquela bênção de Moisés. Aquela palavra que estava sobre Moisés. Deus fala assim, Saul, eu te levantei, você é meu escolhido, para fazer a minha vontade. Você vai fazer o que eu ordenar. Então vai lá e faz isso. Agora vamos ler. E você vai entender por que nós lemos o livro de Atos. Verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo. Verso 11. O que está escrito aí no verso 11? Arrependendo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Eu te levantei para essa hora. Eu te fiz, te constituí, te dei a posição, te fiz chefe em Israel, te constituí como rei para esse momento. E nesse momento, eu acabo de me arrepender de ter botado você aí. Isso não é uma mãe falando para um filho, me arrependo de ter te gerado. Isso não é um pai dizendo para um filho na cadeia, me arrependo de te ver aí, você não é meu filho. Porque isso são coisas na esfera humana. Aqui é Deus falando. Te levantei com um propósito, mas você não seguiu a minha palavra.
Irmão, de que adianta eu e você frequentar rituais religiosos, que nós chamamos de igreja, nós chamamos de cristianismo, mas é tudo ritual religioso, se nós não obedecemos a palavra de Deus? Então diz assim, não, nós estamos no período da graça. Graça não elimina obediência. Graça não elimina mudança. Graça não elimina arrependimento. Graça é um presente de Deus. Agora, uma vez que você ganha esse presente, o que você faz com ele? É responsabilidade sua. Então, eu preciso rever o que eu estou fazendo com a minha vida. Normalmente nós chamamos religiosa. Eu não gosto desse nome. Muda com a sua vida espiritual. Vamos continuar. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul disse, olha como Saul cumprimenta Samuel, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido das vacas que ouço? Se a ordem era para destruir tudo, que barulho é esse de animais que está acontecendo? Olha a desculpa de Saul. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, ou seja, trouxe dos amalequitas, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Isso é como dizer mais ou menos assim. Não, eu não largo o meu vício porque eu faço culto a Deus com ele. Então eu dou meu testemunho no altar. Então, para as pessoas verem a transformação, então eu ainda mantenho o meu vício. Olha, eu não larguei o meu caso extraconjugal porque eu posso ir na igreja e cultuar, entendeu? E aí eu vou ali e faço. Tipo assim, eu tenho um restinho do mundo, mas estou servindo a Deus do mesmo jeito. Eu estou querendo, vou dizer o seguinte, eu estou enganando a Deus. Eu estou dizendo assim, e ele fala para Samuel. Samuel era o profeta da época. Ele fala, não, Samuel, você está enganado aí. Eu não só obedeço ao Senhor, como que eu tenho tudo de Deus. Desculpa falar assim, mas é como que você está aqui, ó, essa cervejinha toda é para o culto. Não, vamos fazer um churrasco, festa da igreja, bota a música, põe não é louvor, põe as músicas mundanas, é tudo da igreja, Samuel. Nossa, nós vamos ter uma festa. Estão entendendo o que eu quero dizer? Que a pessoa pega as coisas do mundo, continua com isso dentro de si, dentro da sua casa, traz para a igreja e fala que tudo é culto a Deus. É como dizer assim, eu vou pular carnaval. Mas para quê? Para evangelizar. Enquanto eu estou lá, eu estou evangelizando. Entendeu? O samba não é pecado. Quando fizer o bumbum, bati o bumbum, 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 já sabe, nós estamos lá pregando o evangelho. E ainda vão com a camiseta, Jesus é Senhor. Mas lá no Brasil o pessoal faz isso mesmo, mas assim, mais para evangelizar mesmo. Não, eu estou dizendo quem está com a intenção de pular o carnaval. Mas é mais fácil quem está no mundo te levar para lá do que você que está na igreja trazer o do mundo para cá sozinho, né? Não, o negócio é que nós, presta atenção, cada um de nós, A intenção do coração. você está
querendo servir a Deus, por exemplo, esquece o mundo agora. Eu estou querendo servir a Deus, mas estou com tudo carregado e dizendo, não, é tudo culto para Deus. É alguma coisinha que você julga que não tem nada a ver, né? Nada a ver. E aí está escondendo de quem? Do onipotente, onipresente? Então eu venho com uma intenção Não tem que mudar, não. e estou dizendo, não, é tudo religião, tudo a gente serve a Deus. E vamos continuar porque ainda não chegou no verso, só o verso aí, olha. E aí ele fala, não, isso aqui é para a gente vai fazer oferta ao Senhor, presta atenção. Então disse Samuel a Saul, espera e vou te declarar o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse, pode falar. Aí fala aí, Samuel, olha, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse, o que Deus disse para ele aí no verso 18? Vai, destrói. Totalmente. Só um pedaço? Só um pouquinho? Totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Ou seja, você tem que acabar com isso aí até a raiz do problema. É para acabar com tudo. Jogar sal na terra, né? 19. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Por que você não ouviu o que Deus falou? Antes, o meu diz assim, voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. O que é voar ao despojo? Quando, por exemplo, vamos supor que passou esse hurricane agora na parte de cima, destruiu muitos lugares. Aconteceu no Rio Grande do Sul na época das enchentes. O povo tem que sair fora, com aquele alagamento todo. O que os outros estavam indo? Ia no barco, entrava nos apartamentos e roubavam. Isso é pegar o despojo. Pegar o despojo é pegar os bens que sobrou do povo que perdeu a guerra. Então a pessoa teve a derrota, o outro vai lá e pega para si. Toma posse daquilo. Então Deus está falando assim, você botou teu olho grande naquilo, tua alma desejou, por causa disso. Lembra de Eva no jardim, gente. Eva olhou para a árvore, desejou o fruto, viu que era boa, que era perfeita, que era agradável para dar conhecimento, e ela pegou da árvore. Ele viu e falou, vamos pegar isso aí, gente. Pega tudo que é do melhor aí, salva para a gente. Vão levar embora. Ou seja, esquece o que Deus falou. Não presta atenção no que o profeta disse, não. Isso que o pregador está falando é bobagem. Pega tudo que é melhor do mundo, põe na sua casa. Veja se não foi também o mesmo pecado de Acã. Existe um princípio espiritual, gente, para as coisas espirituais. As histórias mudam, os personagens são outros, se apresenta de uma maneira diferente. Quando Davi olhou para Batseba, o que ele quis? Ele desejou o que não era dele. Ele foi lá e tomou e botou dentro da casa. Quando você vê princípios espirituais, você vê que repete, muda a história, muda o jeito, mas o princípio espiritual é o mesmo. Sempre é desobediência ao que Deus falou. Sempre é eu desejo, é a cobiça,
Eu acho que essa maneira é melhor. Então eu faço o que eu quero, mesmo ignorando os planos de Deus, a lei de Deus, os projetos de Deus. É como dizer, eu sei mais do que Deus. O que eu quero vai prevalecer. E aí, vamos continuar aqui. Verso 19. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Você voou ao despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, não, peraí. Eu dei ouvido à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, lembra do jogo da culpa? Adão, você comeu da árvore? Ó, foi a mulher. Alexa me deu. Aí são, ó, mas o povo tomou do despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Alguém tem uma versão diferente desse verso 21? Em vez de ser a palavra interdito? O melhor do designado. Tem outra palavra? Melhor do destinado à destruição. É isso aí, é do anátema. Se estava destinado à destruição, como que você pegou o melhor disso? Estava amaldiçoado. Irmãos, existe uma coisa, eu estou falando de princípio espiritual, ok? Não confunda. Que aqui nos Estados Unidos existe muito em comunidades mais pobres de estrangeiro. É ir pegar coisa no lixo. Já ouviu isso? Vai buscar no lixo, lá tem coisa boa. Vai pegar no lixo, lá tem coisa que vale. Você não sabe de onde era, você não sabe quem fez, qual era a intenção, e você traz para sua casa. Pegando a casa do feiticeiro. Então, presta atenção, só estou dando ilustração, viu, gente? Nós conhecemos a América 20 anos atrás, 30 anos atrás, que era diferente. A pessoa foi e pegou um colchão. Nossa, viu lá, o colchão estava bom, bonito, precisava, estava dormindo no chão. Levou o colchão para casa. Ela não conhecia uma coisa chamada bed bugs. O colchão estava infestado. Nossa. Como que se diz? Pulga. Carrapicho, carrapato. É pulga, né? Percevejo. Percevejo, É, isso. é. Levou para casa o quê? Principalmente no verão, né? Aí fala assim, nossa, minha casa está cheia de bicho. Da onde veio? Do colchão. Do lixo. Agora transfere isso para o mundo espiritual. Você sai por aí, o mundo jaz no maligno, as pessoas estão debaixo da influência do diabo, os filhos da desobediência, aí você vai e traz para dentro da sua casa. Certa vez eu recebi um presente, cheguei num lugar para fazer um trabalho, a pessoa americana quis fazer o agrado e me deu algo que era supostamente de língua portuguesa. Aí eu abri a bagzinha, falou, nossa, é para você e tal. Aí eu olhei, falei, tá bom, muito obrigado, desculpa, eu não escuto esse tipo de música. Falei, muito obrigado, você pode ouvir a maneira. Ela queria ouvir música brasileira. Eu não vou ouvir, eu não vou trazer para minha casa. Não adianta, irmão, você está com a linguagem podre. Você tem uma música que ela fala de adultério, fala de fornicação, fala de coisas assim extremamente imorais, e você traz para sua casa e fala, eu ganhei de presente. É lixo. O que está fazendo na sua casa? Aí você vai botar ainda para os outros ouvir?
Falei, não, aqui, olha, a americana que me deu. Escuta essa música. Hello? Às vezes tem até música com a letra boa mesmo, bonita, mas às vezes tem um ocultismo que a gente não sabe. Não, eu estou falando de coisa assim que está claro na letra. É a mesma coisa pegar o contaminado, lixo né? que não me serve e dar pro pastor. É Se isso não serve aí. pra mim, então eu tenho que botar fogo, jogar fora. Não dá pra outra pessoa, né? Mas agora nós vamos entrar na passagem. Agora você vai descobrir porque você leu Atos. O que estava acontecendo lá quando Paulo estava pregando a palavra em Éfeso. Agora nós vamos para o texto. Verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor. Agora, leia aí na sua Bíblia o verso 22 e o verso 23. Veja o que a tua Bíblia diz. Não sou eu que estou falando. O que está escrito aí? Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto é que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Obedecer é melhor do que fazer culto. Você pode orar, você pode jejuar, você pode falar língua estranha, você pode andar de joelhos, subir monte. Se você não obedece, esse culto não vale para Deus. E aí ele diz, rebelião é pecado de... Feitiçaria. O que está aí na sua Bíblia? Feitiçaria. A rebelião é pecado, como pecado de... Feitiçaria. E o porfiar, e o ficar ainda insistindo no negócio, é como pecado de quê? Idolatria. E a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Todas as vezes, estou falando de princípio espiritual. Por exemplo, você fala, menino, vai jogar o lixo fora. Isso era 9 horas da manhã. Meio-dia, menino, você já jogou o lixo fora? 3 horas da tarde. Menina, eu não te mandei tu jogar o lixo fora? 5 horas da tarde. Se tu não jogar esse lixo fora agora, eu vou te pegar. Nós fazemos assim com Deus. Nós vamos testando a paciência de Deus. Nós vamos testando a longanimidade de Deus. Enquanto não tem castigo, deixa para lá. Deus não liga para isso não. Não, a Zezé não, Zezé está errada. Ih, Zezé é demais, Zezé é hora demais. Não, pode fazer, pode. Você está indo à desobediência para Deus, é como que todo culto já foi desfeito. Irmão, você entende isso que eu estou te falando nessa manhã? Que você pode levar $1 milhão para uma igreja, dar de oferta, que Jesus vai estar na beira do gasofilácio dizendo assim, olha, esses ricos aí só estão dando o que sobra. Isso aí, na verdade, não é culto. Eles só estão aparecendo. Você entende que Jesus está na beira olhando e sabendo o que está acontecendo? E aí eu falo assim, Leia, eu vou te dar $1 milhão. Mas você não mexe comigo não, ok? Estou aqui, você segue a sua vida religiosa, eu sigo a minha. Eu estou comprando, eu estou subornando alguém
para viver minha vida do jeito que eu quero em nome de Deus. E aí Deus está falando assim, olha, fala para ele, rebelião é como pecado de... Feitiçaria. Eu estou lidando com feiticeiro. Se você tem uma vida de desobediência constante, para Deus você é como um feiticeiro. Você pode estar na igreja. Você pode vestir roupa de igreja. Você pode ir para o culto. E Deus está falando, você para mim é como um feiticeiro. Deus rejeita. E aí a Bíblia ainda diz assim, a obstinação. Já viu uma pessoa obstinada? É aquela pessoa que quer porque quer e não abre mão daquilo. Igual o burro que É empaca. do meu jeito, como é que é? É igual o burro que empaca. É igual o burro que empaca. É do meu jeito, e se não for do meu jeito, eu não quero. Estou te ensinando o princípio espiritual. Tem muita gente na igreja com um chapeuzinho de feiticeiro diante de Deus. Esse é meu telefone, gente? Perdão, gente, perdão. O que Deus está falando para nós nessa manhã? É preciso consertar. É preciso a gente descer do altar da feitiçaria e acabar com a feitiçaria na nossa vida. Como? Acabando com a rebelião, acabando com a obstinação. É como dizer assim, eu sou assim, eu nasci desse jeito, eu não mudo. É a síndrome da Gabriela. Como é que é? É a síndrome da Gabriela, aquele que passou. Eu nasci assim, eu morri assim. Eu A morri síndrome da Gabriela. Eu conheço Eu isso. conheço. A pessoa, ela Novela, muito antigo. é uma atitude, olha só, Já do ouvi falar, coração. você vê que ela é Gabriela. Presta bem atenção, é uma atitude do coração. É quando a Bíblia fala que o seu coração se torna como uma pedra. Ele fica endurecido. É como que você criou uma coluna de cimento dentro de você dizendo, Não. é assim, se assim quiser tá bom, se não quiser eu sou assim. Deus rejeita essa atitude. Isso para Deus é como orgulho. Deus diz que isso aí é como pecado. Rebelião é como feitiçaria. Essa atitude é como pecado de idolatria. Qual é o fim? Fogo eterno. O inferno. Vai morar com o capeta. Não vai entrar no céu. Irmão, nós temos que ir por sangue de Jesus. Amém. Pedir perdão pelos nossos pecados. Ouvir a mensagem do Evangelho. Crer no Jesus da Bíblia e acabar com a feitiçaria. Então, nesse caso, é acabar com a atitude de desobediência a Deus. Acabar com a atitude de rebelião. É acabar com essa atitude, é do meu jeito, assim que eu sou, é assim que eu quero. Assim você não vai entrar no céu. O céu tem uma porta. Jesus diz que a porta é estreita, o caminho é apertado. Você não entra do jeito que você quer, você entra através de Cristo. Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é a minha verdade, é a verdade que Jesus é. E é o que ele prega. Aceitar Jesus, gente, ter fé em Jesus, é crer no que ele também disse. É se submeter ao que ele falou. É como dizer, eu conheço Enoi. Você crê que Enoi existe? Quem aqui crê que Enoi existe, gente? Está aqui na nossa frente. Quer dizer A que você... única maneira é o amor de Deus nos constrangir, né, pastor? Também, mas você se render. Você tem que queimar a feitiçaria.
Você tem que reavaliar a sua vida à luz da palavra de Deus. Eu tenho que olhar para mim e ler na Bíblia. Ó, isso é pecado. Ah, é, né? Eu estou fazendo. É pecado. Quem que tem que acabar com o pecado? Você que tem que parar de praticar o que está praticando. Se eu não parar de praticar, é a desobediência, da desobediência vira rebelião. Do rebelião, eu estou no pecado da feitiçaria. Então quer dizer que eu posso estar numa igreja e ter vários feiticeiros dentro da igreja e eu não sabia. Aí eu te pergunto, por que eu li lá no livro de Atos? Existe alguma feitiçaria, irmão, que não envolva demônios? Você pode entrar num campo espiritual, estou falando espiritualmente. O espírito que vai manifestar ali influenciando é um espírito que atua nos filhos de quem? Da desobediência. É um espírito maligno. Então, o que eu tenho que fazer? Render minha vida aos pés de Cristo. Pedir perdão pelos meus pecados. Saber que em Jesus, contrário a Saul, Saul não teve mais escolha. Em Jesus eu sou aceito por Deus. No sangue de Jesus meu pecado é perdoado. Então eu tenho chance. Eu falo, opa, peraí. Então hoje eu tenho que rasgar meus livros de feitiçaria. O que quer dizer isso? As minhas fórmulas, o meu jeito de fazer coisa, aquilo que eu estava fazendo de errado, a maneira que eu andava e achava que era certo. Mas aos meus próprios olhos, não à luz de Deus, não à luz da palavra de Deus. Então eu tenho que fazer o quê? Peraí, o que é santidade? Deixa eu buscar na Bíblia. Nossa, o negócio está ruim para mim. Peraí, deixa eu mudar. Olha, presta atenção agora. Não é mudar os outros. Não é pregar para os outros. É eu ter uma mudança em minha vida. É eu deixar o Espírito Santo me convencer do pecado, da justiça e do juízo. É eu querer ir morar no céu. É eu, Ney, vou para o meu quarto de oração, dobrar o meu joelho, sem ninguém ver. Entra no seu guarda-roupa, entra no seu quarto, entra no seu closet, fecha a tua porta, ora em secreto ao teu Pai Celestial. Ele vai te recompensar. É o teu homem interior com Deus. Aí você fala assim, Deus vê meu coração. Sim, e os nossos olhos vê tudo o resto. Então, não adianta. Vou terminar falando assim. O fruto pode produzir a si mesmo? Por exemplo, um pé de laranja. A laranja, ela pode existir de si mesma? Ela não pode. Ela depende da árvore para ela existir. Você planta a semente, nasce, né, cria a raizinha, o talo vai para fora, vira o tronco, vem as folhas, vem as flores, vem os frutos. O fruto não vem de si mesmo, mas o fruto revela o que está dentro. Se eu estiver vendo um abacaxi, eu sei que aquilo ali não é um pé de laranja. Porque o fruto revela o que está dentro daquele pé. Se eu vejo um limão, ele pode ser verde, amarelo e laranja. Ele não é laranja. A cor dele é laranja, né? Alaranjado. Aquele galão. Galego. O galego. Mas não é laranja. Já viu um grapefruit? Eu não sei nem o que fala em português. Eu nunca vi esse nome. Parece um laranjão grande. Você corta, aquilo é amargo. Ah, sim. É a casca, não é a laranja, é aquela
abelhinha branca que amarga. Não, a própria grapefruit. O grapefruit é grande. Eu aprendi a comer. Só não pode pôr a boca naquela parte branca. Você tira aquilo, não é laranja. Não é. Comprei enganada achando que era. Então você compra aquela banana na terra, que não é banana d'água. Você viu como que o fruto revela o que está dentro da árvore? O pessoal fala, você viu meu coração. É, mas o fruto está mostrando o quê? O que está dentro. Então, irmãos, a partir de hoje, existe uma linha, irmãos, aquilo que é nosso humano. Nossas falhas, nossos erros, a gente quer acertar, mesmo quando a gente quer acertar, a gente erra. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando nós andamos em rebelião, em desobediência. E aí existe o ímpio e existe aquele que acha que está salvo, se comportando como ímpio. Lembra, você não pode voltar a ser aquilo que você nunca foi. Vou repetir. Você não pode voltar a ser aquilo que você nunca foi. Se a pessoa tem desejo de voltar a fazer algo, é porque antes ela fazia. Se ela tem vontade de ser algo que ela já foi, é porque ela já foi aquilo no passado. Ou nunca deixou de ser. Ou nunca deixou de ser. Ou nunca deixou de fazer. Ou está fazendo aos escondidos das pessoas. Por exemplo, tem uma parede ali. Eu não sei o que está depois da parede, mas Jesus sabe. Então eu quero nessa manhã que você entregue para Deus as suas feitiçarias. Procura na sua vida, qualquer área, que está dizendo assim, né, eu posso servir a Deus do jeito que eu quero, eu faço culto do jeito que eu quero, tudo que é do mundo eu uso para a igreja também, os irmãos vêm aqui em casa, tudo vira igreja. Não, isso é mundo, isso é capeta, isso é demônio. Todo filho da desobediência vai estar debaixo de uma influência demoníaca. O demônio vai entrar. Então eu quero que nessa manhã o Espírito Santo nos convença e faça a gente se arrepender se a gente está fazendo algo que à luz da palavra de Deus é pecado. E tem que tirar da nossa vida. A vida cristã é como uma caminhada de longa distância. Há coisas que eu acerto hoje, há coisas que eu estou acertando ao longo do caminho, e há coisas que eu tenho que vencer até o dia que eu morrer. Vença-se a si mesmo. Submete-se a Deus. O que diz lá? Se eu me submeter a Deus, eu vou poder resistir ao diabo. E o diabo vai fugir de mim. Amém. Pela obediência. Pela obediência. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero fazer essa oração agora em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, sonda teu coração. Ninguém precisa saber o que está passando na tua mente agora. Fala, Senhor, sonda o meu interior. Traz à luz, ó Pai, a existência da Tua palavra, Pai, se eu estou pecando, se eu estou praticando, se eu estou vivendo uma vida sem arrependimento, se eu estou fazendo algo, Senhor, que aos Teus olhos é como pecado de feitiçaria, é rebelião, é como uma desobediência de longo tempo. Se há uma resistência em mim de não querer me submeter ao Senhor, à Tua palavra, se eu estou com o coração endurecido, que eu não quero ouvir a voz do Teu Espírito Santo, eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor me sonda, e que o Senhor venha e amoleça esse coração duro, que o Senhor venha converter essa velha natureza numa nova natureza em Jesus.